Olá, seja bem-vindo ao canal Evolução do Varejo. Quero contar para vocês um case hoje. Um case que aconteceu comigo e que acho que tem tudo a ver com você, varejista, que acha que você não precisa se preocupar com a internet porque você não tem um e-commerce. Bom, a verdade é que você pode até não querer digitalizar o seu negócio, pode até não querer digitalizar a sua loja, mas o seu cliente, o consumidor, está sendo digitalizado. Ele se tornou digital, ele faz tudo pelo celular, ele faz tudo com redes sociais, então o consumidor ficou digital. O comportamento do consumidor é cada vez mais digital e sendo assim, a gente não tem como escapar de digitalizar o nosso negócio. Deixa eu contar para você o que aconteceu. Eu estou com uma obra e eu precisava de uma questão de pedras, de granitos para minha cozinha, banheiro, uma área externa, enfim, precisava de bastante granito. E a gente sabe que escuta muito falar que as pessoas fazem um serviço ruim, que depois tem vazamento nas pias, ou que você paga e o profissional desaparece, a gente escuta muita história. Então eu acabei pegando uma indicação com um conhecido e chamei a empresa veio até a minha casa, até a minha obra, que eu não estou morando lá, mediu tudo e já me deu o orçamento ali mesmo, vai ficar tanto. Falei, ok, obrigado, vou pensar um pouco. E fiz a seguinte pergunta, qual é o endereço da loja para caso eu for fechar, eu ir até lá para fazer o pagamento dos 50% no ato e os outros 50% é quando fizer a entrega. E o rapaz falou o seguinte para mim, falou, olha, o nome da loja é tal, é só jogar no Google que você vê o endereço. Então a gente joga no Google e vê o endereço, sem problemas. Ele foi embora. Eu pensei nos 2 dias, falei, bom, preciso resolver isso, a obra tá parada com algumas coisas, vamos fechar. Aí peguei o celular, entrei no Google e joguei o endereço. Eu tava indo pagar, gente, pagar. Inclusive eu transferi o dinheiro de uma conta que tá só pra obra, pra conta corrente, porque eu ia chegar lá e fazer um Pix. Transferi o dinheiro e fui procurar lá no Google o endereço. Trouxe o endereço para mim, mas também apareceu o seguinte, 2,8 a nota daquele estabelecimento. Falei, como assim? 2 estrelinhas, 2,8. Eu nunca fui muito atento a isso, mas o Google trouxe isso para mim. E aí eu olhei as avaliações e os reviews, Os reviews, que são os comentários das pessoas, e entrei para ver. Gente do céu, só comentário destruindo a loja. Que o serviço é péssimo, que o produto é de segunda linha e vendido como primeira, que dá vazamento, que o produto apresenta trincas depois, que apresenta furo e que o dono da loja não tá nem aí, que deixa falando sozinho. Horroroso. Isso me assustou. Eu falei, não vou fechar com uma empresa dessa. E aproveitando, vou fazer o seguinte, então eu vou pegar por conta. E coloquei no Google, marmorarias na minha cidade. Ele trouxe algumas marmorarias, eu procurei e achei uma lá. Gostei. Achei que parecia ser uma marmoraria bacana, as fotos, tudo. Fui olhar os reviews. 5 estrelas. 4,8 lá e 5 estrelas. Entrei para ver 72 avaliações, reviews, 71 positivos elogiando demais a empresa e apenas um negativo que dizia o seguinte, a empresa é ruim porque combinou de me mandar uma pessoa na minha casa para medir e a pessoa não veio no dia e eu já tinha até pago. Porém, o que é legal é que essa empresa respondeu o review, que as outras não respondem. E disse o seguinte, olha, realmente você tem razão, pedimos desculpa, mas estávamos em uma época forte de pandemia e o funcionário que ia medir contraiu o Covid e não pôde ir. Mas queremos ressaltar que como você não quis reagendar, nós devolvemos o dinheiro no mesmo dia. Achei muito bacana e resolvi dar uma chance para essa empresa e fui até lá. Chegando lá, conversei com a atendente que foi extremamente simpática, se mostrou bastante profissional, marcou de uma pessoa ir fazer as medidas na minha casa, na minha obra, e ela disse o seguinte, dá uma olhada no Google lá, nos reviews, que a gente é bem cotado, ou seja, ela está usando isso de forma como um diferencial competitivo dela, já que ela tem. Eu respondi, eu já vi, por isso que eu estou aqui. Então isso mostra que eles ficam atentos aos reviews e por isso ela respondeu a questão negativa. Agora, ela tem loja virtual? Não tem.
É isso que é legal. A virtualização está no comportamento do cliente de olhar no Google o que estão falando da empresa. Se você não entender e não acordar para isso, você não vai olhar o que estão falando da tua empresa e aí você não vai responder também e não vai ter chance de melhorar isso. Aliás, eu vou lançar aqui uma pergunta. Você olhou lá no Google, lá, o que estão falando da sua empresa? Entra lá no Google, põe o nome da tua empresa e vê o que acontece. Essa ferramenta do Google chama Google My Business, onde você pode colocar lá e o pessoal põe os reviews. Dá uma olhada o que estão falando da sua empresa. Depois que eu vi isso, eu comecei a conversar com alguns amigos meus e o pessoal começou a olhar para ver o que estão falando da empresa. E viu o que estão falando e ele nem sabia. Mas calma, isso não quer dizer que você está muito errado, não. Para vocês terem uma ideia, o Carrefour em 2020, o grupo Carrefour tinha quase 4.000 reviews lá, né, análises do supermercado, e eles não viam e não respondiam, tá? Agora em 2022 eles estão com, acho que tem 5.000 lá, mas assim, agora eles têm uma política de tentar responder qualquer comentário lá no Google My Business em até 30 minutos. Né? Então hoje eles entenderam que isso é importante. Agora vamos fazer um fechamento para esse vídeo e tentar mostrar como isso é importante mesmo. Veja só, sabe o cara que fez a primeira medição e falou para mim, olha lá o endereço no Google, e quando eu fui olhar, eu descobri esses reviews todos negativos? Se ele tivesse atento a isso, ele não falava para mim, olha lá o endereço no Google. Ele já me dava o endereço e me impedia de ver isso e teríamos fechado o negócio. Eu estava indo para fechar. Mas como ele me falou isso, ele deu essa chance. Mas o grande problema foi, ele não está ciente do que está acontecendo lá. Ele acha que como ele não tem loja virtual, como ele não vende pela rede social, ele não precisa se preocupar com a internet. Mas o cliente dele está colocando lá. Esse é o perigo. Bom, aí eu fechei com essa outra empresa. Não sei ainda como vai ser o serviço, tá? Depois eu volto aqui se for ruim para contar e se for bom também eu comento. Mas assim, fechei com essa empresa. Até agora está sendo tudo muito bem feito. A medição, o atendimento, tudo muito legal. Preocupação de ajudar até em coisas que eles não tinham nada a ver, mas que eles quiseram me indicar alguém. Mas o que é mais interessante? Eles ainda me cobraram 10% menos do que eu ia pagar no outro. Então ainda estou feliz que eu ainda estou economizando. Mas o ponto fundamental aí para encerrar o vídeo mesmo é assim, o cara lá do primeiro orçamento, que tem os comentários ruins e que perdeu a venda, ele não vai saber por que ele perdeu a venda, porque eu não vou ligar para ele, eu não vou visitá-lo para dizer, olha meu querido, dá uma olhadinha lá na internet, que você está muito mal falado na internet e isso está atrapalhando suas vendas. Eu não vou fazer isso. O cliente ele é cruel. Ele muda de loja, muda de supermercado, e não vai avisar o porquê que ele está mudando. Né? Quando a gente compra muito numa pizzaria, você aí compra muito numa pizzaria, de repente a pizza não foi tão legal um dia, ou você viu uma outra, quis experimentou e gostou mais porque, sei lá, o requeijão pareceu ser de uma qualidade melhor, a azeitona era preta e não verde, você achou mais legal e mudou. Você se dá o trabalho de ir lá na primeira pizzaria e falar, olha querido, eu tô parando de comprar de você porque você usa azeitona verde, de resto eu gostava. Ou eu estou parando de comprar de você porque o seu requeijão não tá tão legal igual que o fulano tá usando. Você não vai fazer isso. Né? A pizzaria simplesmente perdeu o cliente. Então a gente também, no papel de cliente, é muito cruel. A gente não vai lá avisar o lojista porque que ele nos perdeu. Então veja só. O cara não está preocupado com a internet, porque ele não vende pela internet. Mas a internet está preocupada com ele. As pessoas estão comentando lá da loja dele, estão falando mal da loja dele. Aí os clientes pesquisam antes de fechar com ele ou antes de visitá-lo, veem que estão falando mal da loja dele, não fecham com ele, fecham com outro, mas não vão avisar ele porque não vão fechar. E ele vai continuar nesse ciclo. E daqui a pouco a loja física dele vai fechar por falta de cliente. E vai fechar por quê? Porque por causa do que está acontecendo no ambiente internet e não no ambiente físico. Então, é complicado, tá? Você achar que você não tem que se preocupar com a internet porque você não vende pela internet, você está redondamente enganado, ok? Dá uma olhada lá no My Business, lá, vê o que estão falando de você, dá uma olhada no Google, vê o que você tem comentários ruins de você, dá uma olhada no Reclame Aqui, vê o que estão falando de você. Depois, se quiser comentar mais alguma coisa, é só comentar aqui no vídeo ou me chamar para conversar nos meus contatos, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.